Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? Propósito do nosso programa é leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, vamos orar. Apresenta o Senhor Deus diante do Senhor a tua palavra, que será lida agora. Fala conosco, Deus, na unção e na direção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A leitura de hoje está em Atos, no capítulo 4, versículo 1, que diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Então Pedro estava ali e João pregando a palavra de Deus. Aí vieram contra ele os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Doendo-se quer dizer assim, com inveja, né? Vendo que Deus estava operando através dos dois e com inveja, com desdém, né? Com dor de cotovelo, foram lá para atrapalhar a pregação da palavra de Deus. Doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus, o Filho de Deus, a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Olha só, irmãos, foram presos porque estavam curando enfermos e pregando a palavra de Deus. E foram lançados na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Então, muita gente que ouviu a palavra e viu a cura, creu no Senhor Jesus. Creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Glória a Deus. 5.000 pessoas creram no Senhor Jesus, homens, 5.000. Então, fora crianças e mulheres e adolescentes, que não eram contados na época. Glória a Deus. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas. Então, os principais, anciãos, escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia de linhagem de sumo sacerdote. Então aqueles grandões ali da época, todos poderosos, reuniram. E pondo Pedro e João no meio, perguntaram: que poder ou em nome de quem fizeste isso? Com que poder que vocês estão fazendo milagre, curando enfermo e pregando a palavra de Deus, falando de Jesus aí? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Olha o que Pedro disse, irmão. Nós estamos sendo interrogados, fomos presos, estamos sendo interrogados acerca de benefício feito a um homem enfermo. E o modo como ele foi curado. Vocês me prenderam porque nós curamos um homem que estava enfermo. No nome de Jesus, nós curamos ele. Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, vocês mataram ele, mas Deus, o Criador dos céus e da terra, o ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que este está são diante de vós. Então, em nome de Jesus, é que este homem foi curado da enfermidade dele e está aqui diante de vós. Glória a Deus, aleluia. Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ou os quais deveriam ser edificadores, né? Que vocês são os principais. Mas vocês rejeitaram a pedra principal, e ele é a pedra que foi rejeitada, a qual foi posta, Deus pôs, por cabeça de esquina. A pedra principal é ele. Pedro está confessando com a própria boca, que a Igreja Católica fala que Pedro é que é a pedra, que a igreja foi edificada em cima, e não é. Pedro está falando com a própria boca que a pedra é o Senhor Jesus. Amém? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Então, o único nome que tem o poder para salvar, para libertar, para curar enfermos, para expulsar demônios, para transformar a vida, para libertar a vida, para tirar a enfermidade, para tirar a depressão, para tirar a possessão, a opressão, é o nome do Senhor Jesus. É o único nome dado entre os homens que tem esse poder. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letras, ou seja, não eram homens estudados, eram um pescador, e indoutos, maravilharam-se e falaram: gente, mas como é que esse povo está falando desse jeito? E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então eles reconheceram que aqueles homens eram discípulos de Jesus. Eles estavam pregando em nome de Jesus, curando em nome de Jesus. E só aqui embaixo que eles foram reconhecer que eles tinham estado com Jesus. O povo de cabeça dura. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Como é que eles vão falar alguma coisa se Pedro e João só curou um enfermo, não fez outra coisa? Pregava em nome de Jesus. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Mandaram os dois: sai daqui. Aí saiu. Agora vamos conversar fiado aqui para ver o que nós vamos armar para eles. Os escribas, fariseus, quem eram? Principais, escribas, fariseus, anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre. Todos aí filhos do capeta, filhos do diabo. Armando contra Pedro e João, assim como armaram contra o Senhor Jesus, para o crucificar. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Então eles operaram um sinal notório, um sinal grande, foi um milagre, foi uma cura de uma enfermidade a um homem de mais de 40 anos. E nós não podemos negar. E agora, o que nós vamos fazer? Mas para que não se divulgue mais entre o povo, olha o que eles conciliaram lá, o acordo deles. Vamos ameaçá-los rigorosamente, para que não falem mais no nome de Jesus a homem nenhum, para que eles não falem para mais ninguém. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Olha só, irmãos. Brincadeira. Então ameaçaram, falaram: não fala mais desse Jesus e não cura mais enfermo aqui não. Mas porém Pedro respondeu, e também João, e lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos vós antes do que a Deus. Julgue vocês se é justo. Eu não vou ouvir vocês. Eu vou ouvir a Deus, o que ressuscitou o seu Filho Jesus, e eu vou pregar a palavra de Deus. Irmão, nós temos que pregar com ousadia, com intrepidez, ganhar almas para o Senhor Jesus. É o nosso chamado. Amém? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós somos chamados pelo Filho de Deus, pelo próprio Messias. Como é que nós vamos parar de pregar? Glória a Deus. Mas eles ainda os ameaçaram mais. Então esse bando de filhos do capeta, sacerdote, sumo sacerdote, escribas, fariseus, aqui junto com esses Alexandre, João, esses filhos do capeta, tudo aqui, ameaçaram ainda mais. E não achando motivo para os castigar, porque não tinha, deixaram-nos ir, deixaram os dois ir embora. Por causa do povo, só de convertidos tinha 5.000 homens. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Ele já tinha mais de 40 anos quando foi curado pelo Senhor Jesus ali, tendo sido usado Pedro e João. Glória a Deus. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Glória a Deus. E adoraram a Deus. Irmãos, nós precisamos pregar a palavra de Deus, assim como Pedro e João. Precisamos pregar, precisamos compartilhar a palavra. Entra aí, meu irmão, na rádio Palavra Viva,
youtube.com/Milvio no YouTube. Entra aí. Tem dezenas e dezenas de pregações. Entra aí e compartilha, meu irmão. Bora ganhar alma pro Senhor Jesus. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo nesse canal aí. Não peço dinheiro, não aceito dinheiro, doação, não peço dízimo. Não tem placa de igreja, não tem CNPJ. Não é um comércio. Não faço chantagem psicológica para ninguém ficar dentro de uma igreja com medo de sair e ser amaldiçoado pelo pastor, porque os pastores amaldiçoam aqueles que saem da igreja deles. Né? Tá cansado de ver jogar pressão, que não pode parar de congregar, porque se parar eles vão viver de quê? Bando de gente que já está na zona de conforto. Mas entendeu, meu irmão? Seja um seguidor do Senhor Jesus, bora fazer o que Pedro e João fizeram. Vamos ganhar alma para o Senhor Jesus. Irmãos, você que está me ouvindo aí, meu amigo, você que está ouvindo, arrependa-te dos teus pecados, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Todos os dias de manhã, pega as pregações, compartilha, irmão, busca o reino de Deus primeiro. Pega as minhas pregações, pega a pregação do Paul Washer, entra no YouTube, acha pregações, compartilha, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, da Bíblia Sagrada, escuta antes para você ouvir a palavra e depois compartilha, para você ter certeza que está compartilhando uma pregação boa, que é dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Agora eu quero te ensinar, você que está ouvindo aí, meu irmão, como é que você sai da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. Tá bom? Para tudo que você estiver fazendo, vem cá, repete comigo aqui. Olha para a tela e repete comigo aqui. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Ó Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, perdoa os meus pecados. Entra no meu coração, Senhor, e faz morada em mim. Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Jesus, habite em mim e guarde em mim a tua palavra, a Bíblia, em meu coração, que eu tenha conhecimento dela, de Gênesis e Apocalipse, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. E que o anjo do Senhor acampe ao meu redor, Senhor, e me livre de todo mal. E meu Deus, me recebe como teu servo, como teu filho, que eu aceitei, confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Meu irmão, recebe a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos que ouviram essa pregação, essa palavra. E compartilha aí, irmão, em nome de Jesus. Irmão, que Deus abençoe você, que a paz do Senhor esteja com você, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.